sempre esqueço de pegar o microfone. Muito boa tarde, amigas e amigos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Mais um dia estamos aqui, mais uma quinta-feira reunidos, a nossa reunião pública do Centro Espírita União e Caridade, ligado ao 30º CEU, e que fica aqui na Rua do Imperador 197. Então, mais uma vez, muito bem-vindos. Amigos que vão nos assistir pela internet, pelo nosso canal no YouTube também, um grande abraço a todos aqui nosso. Nós estamos numa quinta-feira e essa nossa reunião ela é retransmitida pelo YouTube às sextas à noite. Então, na internet também, sejam todos muito bem-vindos. Amigos e amigas, nós vamos receber hoje o nosso companheiro Alexander Torres, que é do Núcleo Espírita Antônio de Aquino, em Bangu. É um prazer recebê-lo. Alexander, que Deus te abençoe e nós possamos ter uma tarde de bastante estudo, né, de bastante conhecimento. Então, é um prazer te receber. Vamos então dar início à nossa reunião, pedindo ao nosso companheiro o Raulino que faça a leitura do nosso preparo, que é o número 107. Joio, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Jesus, Mateus. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem, e nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe da visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falham o coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio e molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio. Quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo que se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições, ruinosas ou inúteis. Em vista do joio ser atado aos molhos,
Uma dor nunca vem sozinha. Raul, muito obrigado, amigo. Vamos então à nossa prece inicial. Jesus Divino Amigo, estamos aqui nesta quinta-feira, iniciando os trabalhos da reunião pública, te pedindo, Senhor, a tua bênção e o teu acompanhamento, para que nós outros possamos aprender um pouco mais dessa doutrina tão cara ao nosso coração, que nos traz um alargamento de nossos horizontes, através de conhecimentos novos, mas também requenta o nosso coração, permitindo, Senhor, que nós nos sintamos consolados. Por essa oportunidade que se renova toda quinta-feira, nós te agradecemos, Mestre Jesus. Agradecemos também a presença dos nossos amigos espirituais, que antes de nós já estão aqui trabalhando, preparando as atividades. Que eles também recebam, Senhor, as bênçãos de Deus. Que o nosso companheiro que fará uso da palavra também seja envolvido neste ambiente de luz e paz, e com os seus amigos espirituais possa nos trazer a palavra dos Espíritos, que vai também nos esclarecer e nos acalentar. Mestre Jesus, sabemos, somos trabalhadores pequeninos, na tentativa, Senhor, de desenvolver as nossas atividades, tanto aqui no Centro Espírita, quanto em nossos lares e trabalhos, mas lembrando sempre que Deus, nosso Pai, nos recebe a todos e nos dá oportunidades novas de recomeçarmos sempre que necessário. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco hoje e sempre, e permita então que em teu nome nós possamos, e também em nome dos amigos espirituais da casa, e em nome de Deus, possamos pedir para dar por iniciada a reunião da tarde de hoje. Que assim seja. Então, amigos, com a palavra, o nosso companheiro Alexander. Boa tarde a todos. Que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus pela essa bendita oportunidade de podermos estarmos aqui reunidos, em seu nome, para estudarmos um pouquinho mais o Evangelho, que nós sabemos o quão é importante para o nosso caminhar, para o nosso aprendizado, para nos fortalecer, perante todas as nossas provações que precisamos ainda passar, para que possamos retransmitir também para as pessoas que nós estar nos nossos convívios, que faz parte também da nossa missão, do nosso trabalho. Nós não temos aquelas missões grandiosas ainda, mas nós temos trabalhos que também são importantes, e toda vez que nós levamos o Evangelho, nós levamos o nosso exemplo no bem, nós estamos fazendo um trabalho, ajudando a construir um mundo melhor que todos nós sonhamos, e todos nós almejamos um dia vivermos. Nós estamos estudando hoje, que é o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O item é fazer o bem sem ostentação. Esse é um ponto muito importante para a gente refletir, porque com o meio social hoje em dia, com a internet, o WhatsApp, Facebook, Instagram, parece que isso se banalizou um pouquinho, E a gente tem que ter o cuidado justamente com essa questão de expor o outro. Todos nós somos necessitados em alguma coisa, Então, aquilo que nós precisamos, nós encontramos no outro. E o que o outro precisa, às vezes, encontramos em nós. Por isso a necessidade de vivermos em sociedade, Essa é a lei. Estarmos vivendo em sociedade, que possamos tocar
Mas essa troca que o Evangelho vem nos ensinando, que o nosso querido Mestre Jesus passou, tem que ser através do amor. E o amor não ostenta, né? O amor não pede nada em troca. O amor é algo incondicional. A gente faz por amor. A gente faz porque nós queremos ajudar. Nós fazemos porque isso nos faz sentir bem. Isso nos faz crescer. Agora, quando a gente pega um celular e tira uma foto e vai postar, ou quando a gente utiliza, eu estou fazendo isso por você, vê lá, hein? Isso já deixa de ser uma caridade, isso já deixa de ser uma ajuda para o próximo. A gente está menosprezando, a gente está mostrando a nossa grandeza naquele momento, querendo nos mostrar superior à pessoa, inferiorizando aquela pessoa que está ali recebendo uma ajuda naquele momento. Mas nós esquecemos que, por mais simples e humilde que aquela pessoa seja, ali tem um Filho de Deus que muitas das vezes tem uma grandeza moral muito maior do que a nossa. Ele possa estar dependendo materialmente, mas moralmente, muitas das vezes, nós estamos dependendo muito mais. E aquela ação ali de ajudar é vamos dizer, uma ajuda do mundo espiritual para com a gente, para que a gente possa evoluir, possa crescer. Porque a cada momento que nós estamos no trabalho do bem, nós estamos sendo beneficiados, e muitas das vezes muito mais do que aqueles que estão sendo assistidos pela gente. Porque trabalhar questões materiais é muito mais simples do que trabalhar as questões morais, né? As questões materiais, muitas das vezes, você consegue com muito mais facilidade. Agora, questões morais, a gente tem que vencer dentro da gente muitas questões, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que tem dentro da gente numa proporção muito maior do que nós imaginamos. Porque são sentimentos que movem a gente, muitas de nossas ações, que nem sequer nós temos conhecimento. Porque cada ação que a gente faz, cada movimento que a gente faz, ele é impulsionado por um sentimento. E muitas das vezes a gente age de forma mecanizada, né? A gente está agindo e nem está percebendo o que está se movendo dentro da gente. E dentro disso tem muitas das vezes são orgulho, vaidade, egoísmo, e a gente não tem nem sequer conhecimento dessas questões. No nosso mundo interior nós temos muita coisa ainda para aprender, muita coisa para conhecer, né? Santo Agostinho dizia para a gente, né? Conheça-se a ti mesmo. E nós não temos esse hábito de meditar, de parar, de olhar para dentro da gente, né? Isso na maioria das vezes, a maioria das pessoas ainda não tem esse hábito de avaliar, de olhar para dentro e verificar o que está movendo a gente no nosso dia a dia, né? Qual o sentimento que está gerando essas atitudes. Então a nossa evolução moral ela é muito mais complexa, porque tem questões que a gente nem sequer tem conhecimento. A questão material, a gente tem o conhecimento muito mais fácil do que a gente precisa, né? Eu preciso me alimentar, eu preciso vestir, eu preciso me locomover. A enfermidade, eu preciso ter recursos para comprar um medicamento, essas coisas todas. Mas muitas das vezes, até mesmo a nossa doença, a gente não sabe que ela foi causada por sentimentos nossos, né? Porque muitas das enfermidades começam no nosso pensamento. E a gente nem sequer tem noção disso. Então esse universo interior é um universo muito grande a ser explorado ainda, a ser conhecido. Então quando a gente está falando em fazer o bem sem ostentação, é a gente buscar muito o olhar nosso interior para a gente começar a trabalhar o sentimento do amor com o próximo, né?
quando a gente fala em caridade, vem muito à mente da gente uma caridade material. É o alimento que eu dou para fazer uma cesta básica, é uma roupa que eu dou com bazar para gerar recursos, ou então com nossos irmãos que estão em situações de rua ou mais necessitados, essas coisas todas. Mas a caridade, ela é muito mais ampla, o dar o próximo é muito mais amplo do que isso. É o emprestar o ouvido, é você ouvir a pessoa quando ela precisa falar. Muitas das vezes a pessoa só precisa desabafar, ela não precisa ouvir, porque interiormente ela já tem a resposta daquilo, ela sabe onde está errando, onde está falhando, mas ela precisa desabafar, ela precisa que a gente ouça. Então essa paciência de ouvir o outro com um gesto de amor, isso é importante. Sem a gente chegar e falar, tô aqui, podia estar fazendo outras coisas, estou aqui te ouvindo, né? Mas você já sabe bem que eu vou te falar. Tu está errando, está fazendo... A gente não precisa muitas das vezes receber esse apontamento. Precisa de um abraço. Estou te ouvindo, abraçar, aconchegar, trazer a pessoa para próximo. Porque é aquilo que a pessoa precisa no momento. O que é dito ali, ficou ali. Também o ato de caridade é respeitar a pessoa e não sair falando com um, com o outro. Né? Muitas das vezes a pessoa fala, perdi um tempão com o cicrano lá, veio com aquela ladainha no meu ouvido falando. Não importa o que o outro esteja falando. Para ele, aquilo é difícil. Para a gente pode não ser. Mas para aquele que está trazendo para a gente aquilo, é difícil. E tem que ficar com a gente o respeito, o amor e a compreensão com ele. Ficou ali. Deu teu calor, teu amor, teu respeito, tua compreensão com aquele momento que o outro está passando. Não há necessidade de você levar um sentimento de uma pessoa para outra. Isso não vai agregar nada para ela. Muito pelo contrário. Ali é uma exposição. Ali você está querendo mostrar a sua superioridade. A pessoa estava precisando, veio a mim, eu ajudei e eu dei o meu tempo. São pequenas questões que a gente tem que estar atento no nosso dia a dia. É um bom dia que a gente dá para as pessoas, mesmo que não vão responder. É um abraço quando a gente percebe que a pessoa está triste. Essa sensibilidade de perceber o outro é importante. Que a gente está numa correria tão grande que a gente não percebe. Às vezes o outro está ausente, às vezes o outro está muito silencioso e as pessoas passam ali, nem chega, abraça. Como você está? Você está bem? Para a pessoa sentir que ela é acolhida, que ela é amada. Isso faz a diferença no caminhar do outro. A gente precisa ajudar materialmente? Sim, a gente precisa. Porque hoje, infelizmente, a concentração de riqueza é muito grande no grupo, um grupo imenso com uma pequena parte. O egoísmo ainda domina, né? Então a gente precisa fazer esse trabalho material, mas a gente também precisa fazer um trabalho de amor, o trabalho de ouvir, o trabalho de ajudar, o trabalho de amparar, o trabalho de doar o nosso tempo. Todas essas questões ajuda no dia a dia. A sociedade, hoje em dia, ela está muito doente. A depressão está tomando cada vez mais conta das pessoas. Muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas com emocional baixos e assim vai. Porque nós não estamos mais tão preocupados com o outro. A gente entra em casa, fica nos nossos afazeres e muitas das vezes, nem dentro do nosso próprio lar, nós estamos fazendo isso. A gente está ouvindo, a gente está percebendo o outro, a gente está tentando ajudar o outro, sem julgar, que nos cabe a gente julgar. Nós não temos ascensão moral para fazer isso. Jesus esteve entre nós e tinha toda a ascensão moral para isso, e não fez. Ele não escolheu quem ajudar, ele não julgou,
Ele não separou o grupo. Ele atendeu a todos, foi a todos os lugares, sentou para comer com aquele que julgavam, que reprimiam, e olhou todos da mesma forma. Era leproso, era doente, não importava. Ele sabia que ali existia um Filho de Deus necessitado e que ali ele precisava atuar. E na nossa vida não é diferente. Nós temos ao nosso lado vários tipos de necessidade que muitas das vezes nós podemos estar ajudando e estamos negligenciando. E achamos, eu não faço mais o mal, eu não faço mal a ninguém, mas também não está fazendo bem. A gente não pode esquecer que onde não há o bem, há o mal. O bem é a ausência do mal. Então a gente precisa preencher esse espaço com bem. Seja no nosso lar, com compreensão, entendendo o nosso irmão de caminhada, entendendo que ele está no momento dele, que não vai ser as nossas palavras ásperas que vai mudar. O nosso exemplo vai ajudar muito mais. Mas entender que muitas das vezes ele vai cair, sim, ele vai errar, como nós vamos errar, e nós vamos precisar de apoio e ajuda. Nós estamos numa caminhada, e nessa caminhada nós vamos acertar e vamos errar, faz parte do processo, e está tudo certo, está tudo caminhando como tem que ser. A gente está vivendo uma fase no mundo onde existe guerras, doenças, enfermidades. A gente está saindo agora de uma pandemia que levou a umas situações jamais vistas antes. E onde estava a nossa caridade? Né? A nossa caridade como espírita, principalmente nesse momento, está de vibrar com pensamentos positivos, está em prece. O mundo está precisando de prece. O mundo está precisando de vibrações boas. Será que nós estamos fazendo eco ao mundo não tem mais jeito? Só jogando uma bomba e matando todo mundo? Não tem mais jeito. Ou será que nós estamos falando para o nosso irmão, que isso? Deus está no controle, tenha fé, acredite. Vai dar tudo certo. São fases. A casa está sendo arrumada. Quando a gente arruma a casa, a gente tira tudo do lugar para depois colocar tudo direito. A casa está sendo arrumada. No momento certo, tudo vai acontecer. Nós estamos num processo. Vai dar tudo certo. Tenha fé. É esse olhar que a gente precisa ter. Porque as vibrações são tão negativas nos últimos momentos que nós estamos vivendo, que isso dificulta o mundo espiritual, os trabalhadores espirituais que cuidam do planeta, de fazer o trabalho aqui com a gente. Nós temos que ser fonte de luz, fonte de energia, para que esses trabalhadores consigam fazer esse trabalho. Não mais um para ele precisar cuidar, mais um ponto de escuridão, de dor, de angústia, de sofrimento. Sei que tem momentos que nós vamos precisar também desse afago. Nós vamos precisar também de um irmão que nos abrace, né? Tantas e tantas vezes a gente chegou na casa espírita para uma reunião que a gente precisava desse ambiente, sentir essas vibrações para nos acalmar. A gente precisava receber o passe. A gente chegava, hoje nem o passe eu vou dar, eu preciso do passe. A gente precisou ouvir aquela palavra, a gente precisou receber aquele abraço, a gente precisou daquele bálsamo para a gente continuar a caminhada. Então a gente pode retribuir isso, mas retribuir de uma forma amorosa, sem a necessidade daquela ostentação, do que está fazendo. Né? Vai numa instituição de caridade, às vezes eu vejo o pessoal postando foto com as criancinhas, aquelas coisas, isso me dói. Dói que é uma exposição daquelas pessoas que estão ali. Por uma única questão de vaidade. Não há necessidade que a gente faça isso. Né? Não há necessidade
de como você está, ou do que você está fazendo, e sempre será, na nossa vida sempre será uma questão entre nós e Deus, não o outro. Porque o outro está no caminhar dele, está aprendendo tanto quanto eu estou aprendendo. É uma questão entre eu e Deus. Então, nesse momento, a gente tem que estar se preocupando no aprendizado que a gente tem que estar tendo, no amor que a gente está levando. Porque se eu vou doar algo, aquilo tem que estar impregnado do amor. Do amor. Não é simplesmente eu pegar uma coisa e levar. Isso daqui está ocupando espaço, não está me dando, vou tirando assim, bota numa bolsa, não serve para mim, mas tem muita gente que precisa, junto e leva e dá. Não é isso. Ali tem que estar envolvendo de amor. Faz uma prece, envolva aquilo, que aquilo vai com energia para aquela pessoa que está precisando. Eu recebi, de vez em quando eu recebo, minha mãe traz, ou algumas pessoas levam para minha mãe é evangélica, a igreja dela não faz esse trabalho, ela leva para mim, eu levo para o centro roupas para doar, ou então para levar para o bazar, porque ela sabe que lá eles fazem esse trabalho, ela leva para mim. Por que eu estou falando isso? Porque chegou recentemente para mim um bolso que eu olhei e falei, meu Deus do céu, como eu vou levar isso? O estado das roupas era muito ruim. Eu peguei, separei algumas que são boas e levar. Não é o fato da pessoa estar na rua, aquela coisa toda, que tem que receber trapo, gente. É um irmão nosso, é um filho de Deus. A gente tem que ter cuidado com isso. Que às vezes as pessoas vão comprar alguma coisa para doar. Ah, não, isso é para cesta, isso serve, isso está bom. Será que a gente gostaria que fosse assim para a gente? A gente tem que se colocar. Porque hoje nós estamos aqui vivenciando algumas situações que nós precisamos para a nossa evolução. Aquele nosso irmão que estão necessitados de questões materiais, ou muitas vezes de uma atenção, está no hospital, precisa de um amparo, de uma pessoa para cuidar, elas estão vivendo outros tipos de provas e expiações. Mas não quer dizer que nós não vá passar por isso ali na frente ou em outra existência. Hoje, nosso espírito não está necessitado de vivenciar determinadas coisas. Mas isso não quer dizer que a gente não vá precisar vivenciar isso. Então, quando eu for vivenciar isso, o que eu vou esperar do outro? Aí a gente tem que se colocar, será que eu vou receber da mesma forma que eu estou fazendo? Se eu estou fazendo bem, com amor, com caridade, que bom. Agora, se eu não estou fazendo dessa forma, a gente lá na frente vai colher. A gente vai receber da mesma forma que a gente está doando. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque na vida nada é por acaso, né? Se as coisas acontecem, se aparecem para a gente, nós temos que abraçar. Porque muitas das vezes quando chega um irmão necessitado próximo para a gente, às vezes é o guia espiritual dele que está ali, trabalhando junto com ele, e olha para a gente e fala, aquele irmão vai poder te ajudar. E aproxima a gente com a esperança de que a gente possa ajudar. Porque o caminhar é difícil para todos nós. Para todos nós o caminhar é difícil. Então, quando tem a oportunidade de poder aliviar essa caminhada para aquele irmão nosso, nossa, é maravilhoso, porque todos nós precisamos de um momento de refrigério. Eles também precisam. Né? Você vê as crianças na rua e às vezes da forma como são tratadas como um lixo, incomoda. Você vê naturalmente no olhar da pessoa que aquela criança que está ali na rua pedindo está incomodando. Não pode ser dessa forma.
ele teve a necessidade de passar alguma daquelas situações, mas nós também estamos numa situação de ajudar, de fazer a diferença. Estamos no mesmo mundo de provas e expiações para que aquele que tenha condições ajude aqueles que precisem. Porque aquele que está precisando vai trazer o amor, a humildade que a gente está precisando receber. Então um encaixa no outro. Às vezes a gente passa no sinal, então aquelas pessoas limpando o para-brisa, aí você vê as pessoas reclamando. Aí eu olho e pergunto, você quer que ele faça o quê? Se roubar, você quer que mate. Emprego não tem. Porque se tivesse emprego para todos, a gente não estaria com esse percentual altíssimo aí de pessoas desempregadas. Ele precisa comer, precisa se alimentar como todos nós. Então faz o quê? É o pensar, né? É o pensar. O que se a pessoa está fazendo alguma coisa, está vendendo alguma coisa no sinal, está tentando de alguma forma, ajude. Se você tiver condições, ajude. Não julgue. Outra vez que uma pessoa chegou, pediu uma ajuda, eu virou assim, ele vai sair daqui e vai comprar drogas. Eu falei, daqui para diante, a partir do momento que eu fiz a minha parte, daqui para lá é responsabilidade dele, não é mais a minha. A gente não tem que se preocupar com isso. Porque às vezes as pessoas, eu vou fazer isso para o ciclano vai sair, vai fazer. Gente, não é nossa responsabilidade. É entre eu e Deus. Então ele vai responder para Deus, vai responder para as leis, as atitudes dele. E eu vou responder com relação às minhas atitudes. Então se a gente está fazendo bem, a gente não tem que se preocupar. Eu canso de dar conselho, a pessoa sai e não faz nada daquilo que a gente conversa, continua errando. Não importa. Não importa. O importante é aquilo que você fez. O outro tem o direito de escolher, o outro tem o livre-arbítrio dele. O outro está vivenciando o momento, está experimentando, está aprendendo ainda. O que está claro para mim, muitas vezes não está claro para o outro. E vice-versa. Tem muitas situações que eu ainda não consigo enxergar. E o outro vai achar aquilo a coisa mais simples do mundo. Mas para mim é uma dificuldade. É uma dor. É algo que traz angústia, é algo que traga sofrimento. O outro pode ser tranquilo, mas eu estou aprendendo. E muitas das vezes o aprender dói. O aprender dói. E eu vou ter que viver, às vezes, a experiência, passar por algumas situações para me poder aprender. Aí lá na frente, eu vou ver se eu realmente consegui assimilar, se eu conseguir trazer isso para o meu conhecimento. Aí vai ser tranquilo. Porque se você vê espíritos evoluídos, como o Gandhi, como o Chico Xavier, Divaldo, entre outros, que eles passavam por situações com uma tranquilidade incrível, que a gente olhava, porque ele já tinha aquilo, já tinha conquista, aquilo já era uma conquista, porque aquilo que ainda balança na gente, que a gente ainda sente balançado, a gente sabe muitas das vezes, a gente conhece, mas balança na situação, não é conquista nossa ainda, nós ainda estamos aprendendo. Eu sei como tem que ser, mas quando eu vivo, quando é a hora da prova, a gente balança. A gente pode até não fazer, mas a gente sai mexido, a gente sai angustiado. Então a gente ainda não tem a conquista, a gente precisa ainda se fortalecer mais, porque quando a gente conquista, a gente vai passar por aquela situação sem se mexer, sem mexer no interior da gente.
Então, no dia a dia, a gente vai aprendendo. E com o outro também. Todo bem que a gente fizer, faça com amor. Não se preocupe da forma que vai seguir lá para frente. Importante, aquele sentimento que você está trazendo ali. Aquela paz que você está trazendo para dentro de você. O bem que você está fazendo. A mudança que você está trazendo para o mundo que você quer. Que a gente também trabalhe o nosso interior, porque também é uma caridade que a gente precisa fazer para com a gente. Trabalhar o nosso mundo interior, porque o mundo vai se transformar quando cada um de nós se transformarmos. Então nós precisamos também dessa caridade para a gente. Precisamos fazer o bem também para a gente. Nos perdoar muitas das vezes, né? O auto-perdão. Porque quanto mais a gente trabalha isso nosso interior, os nossos sentimentos interiores, nós vamos conseguir cada vez mais praticar isso. Porque se eu tenho dificuldade de me perdoar, eu vou ter dificuldade de perdoar o outro. Se eu tenho dificuldade de me amar, de me aceitar, de me entender, eu vou ter dificuldade de fazer isso com o outro. Porque isso é o nosso espelho. Se eu tenho dificuldade de estar aceitando o jeito de cada um, é porque eu não aceito a mim mesmo. Então eu trabalho a mim. Vou trabalhando esse sentimento para começar a praticar com o outro. E o outro vai refletindo isso para a gente. Aonde a gente precisa estar cuidando, aonde a gente precisa estar melhorando. É tudo, na obra da criação é tudo perfeito. Está tudo encaixado. Está tudo harmoniosamente. A nossa existência, ela está numa harmonia perfeita. Nós queremos o diferente. E nós não aproveitamos a perfeição que existe para a gente naquele momento. Por mais difícil que seja, né, até a dor que a gente sente, ela é perfeita para aquilo que a gente precisa. Para despertar dentro da gente o que a gente precisa melhorar. Porque a vida tentou nos mostrar de várias outras formas e a gente não aprendeu, a gente não se importou. Aí veio a dor para nos ensinar, para mostrar para a gente, olha, isso daí está errado, vamos trabalhar isso dentro de você? E a gente vai lá, trabalhando. Aí a gente vai praticar um outro sentimento que é humildade. Se precisar, pede ajuda ao outro. Peça ajuda. Não tenha vergonha. Porque isso às vezes vai despertar no outro a questão de que eu também preciso de ajuda. Porque todos nós precisamos. Não tem ninguém que não precise do outro. Então ajude, peça ajuda, ajude o outro, fazendo uma corrente para que a gente possa crescer junto, aprender junto. Porque o mundo é uma escola maravilhosa. E é tão bom quando a gente percebe que as pessoas estão crescendo, estão evoluindo, estão melhorando, e a gente faz parte também desse processo, né? Que a gente esteve ali junto, caminhou com aquela pessoa. Isso é muito bom, isso é muito bom. E também para o outro saber que pôde nos ajudar, pôde nos fazer crescer junto. Isso fortalece os laços. Isso faz com que a gente crie vínculos no amor, que são vínculos que serão eternos. Que esses vínculos que nós criamos são vínculos eternos. Talvez em outra existência, essa pessoa vai estar lá nos ajudando. Que nós criamos esse vínculo. Que aparece às vezes pessoas e faz coisas pela gente que a gente não entende. A gente fala, nossa, tem tanta gente que convive comigo dia a dia e não fez isso, não percebeu isso. Mas são irmãos nossos de outras caminhadas que a gente conquistou o coração, fez algo pelaquela pessoa e ela cruzou no nosso caminho para ali ajudar a gente na caminhada.
né? E a gente nem sabe, a gente nem percebe. Então o bem que a gente planta, esse bem vai fazer com que a gente vá colher coisas boas, sempre, sempre. Então que a gente possa estar aberto para esses sentimentos. Eu vou ler uma página aqui, para a gente já estar quase finalizando, que tem muito a ver com isso que a gente fala. É uma passagem de Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier, está no livro Os Instrumentos do Tempo. E ela fala assim para a gente: voltarás amanhã. Não repouses na greva de possibilidades que o divino amor te confiou ao coração na terra. Voltarás amanhã para colher o que hoje semeias. Ninguém te pede milagre de santidade num dia. A árvore vigorosa não cresceu de improviso. A cidade que nasceste não se levantou de repente. Tudo se desenvolve minuto a minuto. A vida impõe-te agora as consequências do antes. Somos hoje, no espaço, no tempo, a projeção do que fomos. Se a dor é a tua mestra constante, agradeça-lhe o serviço e aprende a lição. Ela é o recurso invisível com que a bondade do Senhor te arrebata ao labirinto das sombras de ti mesmo. Se recebeste alguma felicidade para atravessar com êxito a escura região terrestre, não te confie a preguiça ou a vaidade, para que o sofrimento não seja convidado a desintegrar a gelada neblina em que te sepultarás sem perceber. Não te esqueças, a oportunidade passa, mas a luta adiada volta sempre. Amanhã reencontrar-te-ás contigo mesmo, na paisagem que o mundo te oferece, nos ideais que esposas, no trabalho confiado à tua mão, não ou nas pessoas do próximo que honras ou menosprezas. Cumpramos agora os nossos iluminados deveres face da lei. Convertamos nossa experiência pessoal em serviços a todos, transformando as horas que Deus nos empresta, as bênçãos de utilidade, beleza, graça e harmonia, e o futuro construir para a nossa alma em abençoado e celeste caminho de ascensão. Não critique destruindo, não julgue o mal por mal, não firais a ninguém, não revide os golpes da sombra, para que te não demore nas malhas da treva. Não retribua ofensas por ofensas, amargura por amargura, incompreensão por incompreensão. Ama, auxilia e passa. E quando regressares à terra amanhã, o mundo receberá teus pés em chuvas de bênção. Façamos o amor sempre, a caridade, que com certeza só colheremos coisas boas. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em vibrações de paz, harmonia, que possamos seguir firme nesse caminho do bem. Graças a Deus. E a gente aqui te agradece, obrigado, Alexandre, pelas suas palavras, pelo seu estudo. Deus te abençoe. Tenha um bom regresso. Amigas e amigos, vamos então agora, já terminando essa primeira parte, encerrar essa atividade com a prece final, que vai ser proferida pelo nosso companheiro Jorge. Pedir ao Jorge que assuma aqui o microfone para fazer a nossa prece final. Bom, companheiros, depois de ouvir esses ensinamentos tão valiosos, nós vamos elevar nosso pensamento, as nossas vibrações a Deus e a Jesus, a fim de que possamos dizer assim: Senhor Jesus, querido Deus, Pai de infinita misericórdia, dai força, Senhor, àqueles que passam pelas provas e expiações. Dai luz, Jesus, àqueles que procuram a verdade, como estas que aqui viemos buscar e que nos foi trazida através da fala do nosso companheiro Alexander. Que a Tua paz, Senhor, envolva cada um de nós aqui presente, que possamos ter olhos, ouvidos de ver,
esses ensinamentos e os teus exemplos, Senhor. Ampara o nosso retorno ao lar. Permitir, Jesus, que aqueles que lá nos aguardam possam sentir em nós, Senhor, a emanação das vibrações do teu amor. Pedimos também, querido Mestre, rogando o teu amparo ao companheiro Ianajaro, que ontem deixou a vida material. Ampara esse companheiro no teu seio. Consola aqueles que ficaram, seus amigos e familiares. Pedimos também, querido Jesus, que tu possa, Senhor, envolver todos aqueles companheiros que estão sob a égide da guerra na Ucrânia com a Rússia. Pacifica aquela região, Jesus. Incute no coração daqueles que têm o poder de decisão o verdadeiro sentimento do amor ao próximo. E assim, querido Mestre, mais uma vez profundamente agradecido por tudo que nos tem concedido, devolvemos a palavra ao nosso companheiro Ricardo, aqui a fim de que ele possa encerrar a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. E é o que fazemos, Mestre Jesus, em teu nome bendito, em nome dos amigos espirituais que coordenam as nossas atividades e, sobretudo, em nome de Deus, que possamos dar, então, por encerrada a primeira parte da nossa reunião desta quinta-feira. Que assim seja.